Eu dizia, mas como é que essa pessoa pode dizer com certeza? Ninguém tem certeza do amanhã. Ninguém pode ter certeza. Ela dizia, até amanhã com certeza. Naturalmente, ela é de linha ateísta, né? Depois saí, fui para a TV Cultura, não sei onde está mais. Mas eu acho que é petulância do ser humano dizer até o ano que vem com certeza. Ou até a semana que vem com certeza, porque nós não temos o poder sobre as nossas vidas. Nós somos tão frágeis, tão pusilânimes, tão tênues, de uma forma que ninguém tem esse poder de dizer que amanhã está vivo. Por isso a palavra de Deus nos ensina tão bem. Na carta de Tiago, capítulo 4, versos 3 a 17, Tiago vai dizer, o que é que Tiago vai dizer? Ei, vocês que fazem planos dizendo que vão mudar para tal cidade, negociaremos, teremos lucros. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que passa por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Então vejam bem o conselho de Tiago. Você tem que dizer, se Deus quiser. Já percebeu você que esta frase, Deus quiser, sumiu dos lábios das pessoas? As pessoas têm vergonha de falar do nome de Deus. Não... Mas é muito importante. Mas quando a gente fala isso, até para um colega de trabalho, tem gente que acha estranho. Ah, você vem amanhã, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, eu virei. Alguém vai dizer, mas por que se Deus quiser? Não é porque você quer. É claro que não é porque você quer. É se Deus quiser. Por isso que, quando Tiago diz isso, ele termina um texto em Tiago 4,17 dizendo, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí tem gente que isola o versículo, mas o versículo está dizendo, que bem, de confiar em Deus, que bem, de descansar em Deus, de saber que o seu futuro está nas mãos de Deus. Você entendeu? Então, por isso que é importante entender isso. Um dos pecados mais evidentes na Bíblia, e que nós muitas vezes não percebemos, é o pecado da omissão. Nós pecamos diante de Deus por pensamentos, palavras, ações e omissões. O pecado da ação, até você diz, não vou fazer isso não, porque isso está claro e evidente que é pecado. O pecado da ação. Mas o pecado da omissão é quando você se omite em fazer o bem. O pecado não é somente fazer o mal, é omitir-se em fazer o bem. Imaginemos que um cego vai atravessando a rua. Você pode atravessar e ajudar, mas você diz, não tem nada a ver comigo, não o conheço, não é meu parente, não é meu irmão, não faz parte do meu ciclo relacional de amigos. Outra pessoa o leva. É claro que outra pessoa pode levar, mas se você estava mais próximo e poderia ajudar e não ajudou, você pecou. Não, eu precisaria pecar se eu tivesse empurrado o cego. Isso aí já é coisa gravosa. Mas achamos que o pecado é só quando fazemos o mal. Não, pecado é quando também deixamos de fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, queridos, nós vamos continuar hoje estudando sobre o livro de João. Aliás, a lição, vocês receberam a lição? O pastor William acabou de dizer que as lições chegaram. Quem pediu a lição? Se vocês pediram, então o Júnior pediu ali. Então, se vocês pediram a lição, leiam a lição, porque a lição é maravilhosa. A lição é maravilhosa. Eu digo a vocês com certeza diante de Deus, tá bom? Que nós seremos muito abençoados nesse trimestre com esta lição, tá bom? Eliseu, vem aqui à frente nos conduzir a Deus em oração. Pode fazer isso? Vamos ser abençoados pelo querido irmão Eliseu, que vai pedir a bênção de Deus para a nossa classe da Escola Bíblica Dominical e para esse dia, para que tenhamos um dia agradável na presença de Deus. Bom dia, irmãos, tudo bom? Senhor, mais uma vez na tua casa, Pai, diante de Ti, te peço que possamos ter uma manhã gloriosa, Senhor, aprendendo a Tua palavra, também abençoe o pastor, Senhor, coloque as palavras certas na boca dele, ele é um servo Teu, tem sempre nos abençoado com conhecimento rico que tem sobre a Tua palavra, sobre a vida, sobre as pessoas, como viver, tantas explicações que Ele tem dado e tem nos alcançado, Senhor, fazendo a gente crescer na fé também. Abençoe esse templo, Pai, essa igreja que está aqui nesse local, que possa continuar sendo abençoada e servindo de bênção para as pessoas, que possamos ter nosso coração aberto à Tua palavra e escutar o que tem para nós hoje pela manhã. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Eliseu, por sua oração ungida, sua oração iluminadora. Que Deus lhe ouça na sua oração. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, eu quero que você abra o Evangelho de João. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Pastor Valmocir, prazer vê-lo. Bom dia, pastor Valmocir. Prazer ver o Senhor, viu? Então,
Então, meus queridos, deixa a Bíblia aberta no Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto evangelho. Quando a pessoa tem uma experiência conversionista que vem para a igreja, via de regra, os pastores sugerem que comecem a ler a Bíblia, se ninguém não conhecia a Bíblia, sabe, Fábio? Se alguém não conhecia a Bíblia, nunca leu a Bíblia, via de regra, os pastores são aconselhados a sugerir que comecem a ler a Bíblia a partir do Evangelho de João. Entendeu, Carlos? Por quê? Porque o Evangelho de João é um texto da Bíblia maravilhoso. O Evangelho de João, os teólogos chegam a dizer que se nós não tivéssemos a Bíblia, mas tivéssemos o Evangelho de João, já teríamos de uma forma clara uma visão do plano de Deus para a sua vida e do projeto salvífico, do projeto salvador de Deus para a sua alma. Então, ou seja, é muito importante o Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Naturalmente, na época de Jesus, na época dos apóstolos, chegou-se a ter 127 livros no Novo Testamento. Nós temos 27, mas chegou-se a ter 127 livros. Mas muitos deles, escritos por pessoas que não são livros falsos, mas foram escritos pela comunidade cristã. No 4º século, o cristianismo decidiu fechar o cano do Novo Testamento. E pensaram, mas como é que vamos fazer? Porque tem muitos livros escritos. Haviam vários evangelhos. Vários evangelhos. Atos, tem alguns livros de Atos. Tem um livro chamado Atos de Pedro, do apóstolo Pedro. Tem um livro chamado Atos de Barnabé, que Barnabé conta a história dele, a viagem dele para Chipre e assim por diante, acompanhado de Marcos. Eram livros muito interessantes. Mas eles chegaram à conclusão seguinte: como vamos fechar o cano do Novo Testamento? Já que o cano do Antigo Testamento estava fechado com 39 livros. Então, uma das coisas que eles decidiram é que, para fechar o cano do Novo Testamento, só se aceitaria livros escritos pela comunidade apostólica, pelos 12 apóstolos. Como Barnabé não foi contado entre os apóstolos, se Barnabé não foi contado na Bíblia. Mas eu já li, é um livro maravilhoso. Então, ficaram como se fossem livros não canônicos. Não significa livros falsos, mas livros não canônicos, porque não foram escritos pelos 12 apóstolos. Então, os 4 evangelhos, temos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Eu vou dando algumas lições para vocês de teologia, tá bom? É como se você tivesse uma aula da Fabapá, tá bom? Tá bem? Eu não ensino lá não, tá bom? Mas vejam bem, não estou desqualificando a escola porque eu não ensino lá. Tá bom? Ele nem me conhece, né? Eu sou pouco conhecido aqui. Só faz 3 anos que moro em Curitiba. Mas a Fabapá é uma excelente escola. Aliás, o professor Vila é professor lá, né? Imagina se eu tivesse uma aula de teologia. Então, os 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é o seguinte: estes 3 evangelhos são chamados sinóticos pela verossemelhança que há entre eles. Por exemplo, as parábolas de Jesus, você vai encontrá-las em Mateus, Marcos e Lucas. Os milagres de Jesus, você vai encontrá-los, de regra, em Mateus, Marcos e Lucas. Mas você diz, mas pastor Antônio José, João também tem milagres. Sim, muito bem. Mas os milagres que estão no Evangelho de João são milagres que não foram exarados, lavrados, linguagem, quem trabalha em tabelionato, eu trabalhei em cartório muitos anos, não foram exarados, lavrados, escritos no texto canônico, né? Então você não vai encontrar os milagres de João nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por isso João os escreveu. Agora é interessante que quando tratamos disso, isso é muito importante, já que a lição de hoje vai tratar do primeiro milagre realizado por Jesus, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Eu já estive em Caná algumas vezes, lá em Israel. Vejam, e aliás, tomei vinho em Caná da Galileia, né? Não é o vinho de Jesus, né? Porque Salim estaria mentindo, né? 2 mil anos depois, mas tomei vinho lá. Então, estivemos lá algumas vezes, eu e minha esposa, lá em Caná da Galileia. Mas vejam bem, então, João, como é que João chama milagre? João não usa a palavra milagre. João usa uma palavra grega muito importante, que é a palavra semeion. Semeion é a palavra usada para semente. Eu gosto muito de plantas. Vocês gostam de plantas? Você já plantou uma semente a partir da semente e a ver crescer? Você acompanhar? Já viu? Não é bonito? Pode ser até hortaliças, né? Alguns meses atrás plantei pé de coentro em casa, né? No terraço, mas os coentros tomaram conta do espaço. Depois eu percebi que devia ter espalhado o coentro mais, né? Que eu coloquei umas 100 sementes no jarro, mas não pode.
Nasceu semente de mais, nasceu coentro de mais, estavam um empurrando o outro. Mas é bonito ver você plantar e colher. Não é verdade? Então, por que João chama os milagres de sinais? Porque o sinal é uma semente. É uma semente que produz fé, produz comunhão, produz relacionamento com Deus, produz nova vida. Então, os milagres de Deus, por que Jesus realizou seus milagres? Jesus realizou seus milagres, como diz em francês, à la volonté, à vontade. Só para mostrar que tem poder. Não, Deus não faz nada. Entenda uma coisa. Quando você começa a conhecer a Deus, você vai perceber uma coisa, na sua intimidade com Deus. Deus não faz nada fortuitamente. Deus não faz nada só por fazer. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Tudo que Deus faz, ou tudo que existe que Deus criou, tem uma razão de ser. Até na própria criação. Por isso todos os nossos órgãos internos têm uma razão de ser. O fígado tem uma razão, tem uma função. O baço tem uma função. O rim tem uma função. Tudo tem uma função. O nosso corpo é funcional. Assim como também é funcional toda a criação. Vocês entenderam? Porque Deus não faz nada fortuitamente, acidentalmente. Não há coisas acidentais no plano de Deus, queridos. Tudo que Deus faz, Antônio, tem uma razão de ser, viu, meu querido amigo? Por isso que é importante entender isso. Por isso que quando a gente lê sobre os milagres, eu quero ser, quando nós vamos estudar hoje, um dos aspectos é, o primeiro milagre é a falta, a lição diz, as primeiras ações no ministério terreno de Jesus, é o assunto temático da aula de hoje. As primeiras ações no ministério terreno de Jesus. Mas vamos começar lendo o Evangelho de João, capítulo 20. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Veja o que ele vai dizer sobre os milagres de Jesus. Ele não chama de milagres, chama de semeiam, que significa semente e também significa sinal. Semeio significa sinal ou semente. Tá bom? Vejamos o que ele vai dizer sobre os milagres de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20. Olha o que ele vai dizer. Vamos ler? Seu nome, você está visitando a gente hoje. Seu nome? Gilcei, ele falou comigo, mas Gilcei, porque é um nome bonito, mas não é um nome comum. Sua irmã me apresentou você a mim, eu esqueci. Eu vou procurar não esquecer. Gilcei, vem aqui à frente. Você pode vir aqui à frente ler a Bíblia para a gente? Então, Gilcei vai ler um texto da Bíblia aqui para a gente. Ele é irmão dessa distinta irmã em Cristo, que é uma bênção aqui para a igreja, ganhadora de almas, evangelista. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Leia para nós. Vamos lá. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito obrigado, José. Estou vendo o texto que o José leu. É uma expressão muito interessante, é a palavra na verdade. João usa muita expressão. Jesus disse muitas vezes, em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Era uma expressão bem presente no discurso de Jesus. E João aprendeu isso, e ele vai dizer, na verdade, ele está concluindo, é a linguagem de epílogo. Todo livro tem que ter o prólogo e o epílogo. O epílogo é o fechamento do livro. Eu sempre digo, eu sempre leio muito. Vai ler um livro, se não tiver com muito tempo, lê a introdução e conclusão para ter uma visão do todo. Então, e João vai dizer aqui, terminando o livro, na verdade, depois de tudo que ele escreveu, fez Jesus muitos sinais. Ele não usa a palavra milagres, ele diz, Jesus fez muitos semeios, Jesus fez muitas sementes, muitos milagres que ele chama de sinais, muitos sinais que não estão escritos neste livro. Então João diz que há muitos milagres que Jesus fez que não estão no seu evangelho. Mas ele disse que o que ele escreveu foi para quê? Para que João escreveu os milagres? Ele diz, esses porém foram escritos, foram registrados, esses milagres, para que o quê? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo nele tenhais vida em seu nome. Que coisa maravilhosa. Então a razão precípua, a razão principal, primordial, precípua, ensinando português clássico para vocês. Então a razão precípua, a razão principal, primordial, essencial do Evangelho, nos seus milagres, é mostrar que você deve crer em Jesus. Os milagres foram escritos para que você creia nele. E para que você creia nele, você tenha a vida eterna. Mas João usa até uma linguagem de hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole significa exagero de expressão. Eu ensinei língua portuguesa há muitos anos. Né?
E quando alguém fala uma coisa assim, que às vezes não destoa bem até do púlpito, eu digo, nossa, o que pode fazer? Né? A gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Muito cuidado na língua portuguesa, porque às vezes o programa, até o culto, está sendo transmitido. Não é? Estava visitando uma igreja este domingo passado, uma igreja grande. E o pastor, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, 1 Reis. Querido, não existe 1 Reis. Primeiro é uma expressão para cartas ou missivas. Reis é um livro. Não pode usar 1 Reis. Primeiro livro dos reis. Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel. Isso é um erro terrível de português. Mas eu estou cansado de ouvir até de pregadores. Tá bom? Senhor, muito obrigado porque eu estou indo de encontro a Ti. De encontro é quando o carro colide com a parede. É de encontro. Eu estou indo ao encontro de Ti. Entendeu? Ao encontro de e de encontro a são totalmente diferentes. Não ore assim, não. Deus vai escutar porque Deus perdoa nossos erros. Mas não diga, Senhor, muito obrigado porque eu estou indo de encontro a Ti. Você não vai colidir com Deus? Eu estou indo ao encontro de Ti. Tá bom? Pleonasmo. Existe mais pleonasmo até na oração. Senhor, muito obrigado, Deus, porque... Vejam bem. A gente diz, Deus, Ele é maravilhoso. Deus já é a terceira pessoa do singular. Ele é maravilhoso. Porque Deus, Ele é bom. É claro que Deus é bom, mas não precisa de respeitar Ele. Você já disse que Deus é bom. Use logo o objeto direto. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é fiel. Porque Deus, Ele é fiel. Porque Deus, Ele é bom. Para que isso? Fica Ele duas vezes na mesma frase. Estão vendo? Então, a gente tem que explicar isso na nossa classe aqui também. Tá bom? Para a gente não usar esses pleonasmos. Abra a sua Bíblia então, já vimos a razão dos evangelhos, e João vai dizer uma coisa interessante também. João usa uma hipérbole. Vejam bem, eu quero que vocês descubram onde está essa hipérbole. Capítulo 21, versículo 25. O que é que João vai dizer? Qual é o último versículo do evangelho de João? É uma hipérbole. O que é que ele vai dizer aí? Vejam bem. João 21, 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, João dizendo, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O mundo inteiro não caberia os livros de Jesus se fosse escrever tudo que ele fez. É claro que Jesus fez muitos milagres, mas é uma linguagem ao mesmo tempo hiperbólica, entendeu? O mundo não caberia os livros sobre ele. Então, isso, na minha opinião, mostra que Jesus fez muitos milagres que não estão na Bíblia. Ah, Jesus só abriu os olhos seguindo Jericó. Não. Jesus teve que ter curado centenas de cegos. Não foi só o cego de Jericó, o cego de Betsaida. Ah, Jesus ressuscitou a vila de Jairo, pelo menos só tem dois milagres registrados de ressurreição. A filha de Jairo e Lázaro. Mas Jesus deve ter realizado muitos outros milagres de ressurreição. Coxos, muitos coxos, porque o texto diz que ele fez muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, e se fosse escrever tudo que ele fez, o mundo não caberia os livros. Por isso nós vamos estudar o primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2. Você abriu a Bíblia? João capítulo 2. E vamos ler atentamente. Priscila, você quer vir aqui à frente? Seu marido já veio aqui orar? Ele não é Áquila não, mas aquele casal Áquila e Priscila, lembra da Bíblia? Priscila, já que você veio aqui à frente, lê todo o texto para a gente, até o versículo 11, tá bom? Porque eu fico chamando para a pessoa ler, às vezes, textos curtos. Você vai ler João capítulo... A minha Bíblia é letra grande, dá para ler bem, né? Então, João capítulo 2, versos 1 a 12. Preste atenção, se você não tem com a Bíblia aberta, para ouvir o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei as águas de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou,
Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Muito obrigado, Priscila. Leu de forma tão clara. Eu gosto quando a pessoa lê dessa forma, né? Um português, uma leitura escorreita, linear, muito clara, muito bom. Na minha tradução aqui está 2 dias, os outros estão 3 agora. Como é? 3 dias depois, 2 dias. 2 dias depois. Eu acho que não há disparidade alguma quanto a isso, não. Não. Isso aí, sabe por quê? Porque depende da compreensão do dia, né? Para quem escreve, na linguagem que foi utilizada. Porque o dia para o judeu, por exemplo, o dia começa às 6 da manhã. Então, e termina às 6 da tarde. Então, depende da compreensão, a pessoa pode usar de 2 ou 3 dias. Mas, eu particularmente, por favor, eu não gosto muito da linguagem de hoje. Porque, deixa eu explicar para vocês. As Bíblias todas, eu estava até comentando aqui com Lucas, veio conversar comigo, e disse: olha, eu comprei uma Bíblia e comprei uma Bíblia linear, uma Bíblia em grego, mas olha, as Bíblias mais fiéis do mundo, são no máximo 94% de fidelidade ao texto original. Não existe Bíblia 100% de conformidade com o texto original, porque as palavras do grego e do hebraico, 2.000 anos atrás, tem muitas palavras que não são mais traduzíveis, entendeu? Não tem uma palavra que corresponda àquela palavra. Então, e a linguagem de hoje, se é difícil, se essa daqui, a linguagem de hoje às vezes se dispersa um pouco. Na nossa preocupação de fazer a linguagem mais clara para o leitor, mais simplista possível, às vezes foge da compreensão do texto original. Você entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu leio a linguagem de hoje, mas como eu conheço bem grego e hebraico, eu digo, tem muitos textos que já não são traduções, e às vezes não são nem paráfrase. O que é paráfrase? Paráfrase é quando você não traduz o texto, você traduz o sentido do texto. Imaginemos que a Bíblia diz: bem-aventurados. Outro diz: felizes, os contentes são, e assim por diante. Então, e às vezes a pessoa coloca a palavra que quiser, porque diz: não, o que quer dizer é que feliz, contente, radiante, qualquer coisa serve, contanto que se aproxime do sentido original. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter muito cuidado. É como as traduções. Salmos, por exemplo, Salmos 23:6. Como é que diz? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitaria na casa do Senhor para todo sempre. O original hebraico usa a palavra eternamente. Mas algumas Bíblias dizem: e habitaria na casa do Senhor por longos dias. Mas longos dias, algum dia se acabarão, por mais que sejam longos. Então a gente tem que ter muito cuidado com traduções. Eu gosto muito da tradução da King James Version, porque a tradução do rei Tiago é de São 1611 da Inglaterra, porque em inglês as palavras lar, casa tem sentido diferente. Casa e lar são palavras diferentes. Home and house são diferentes. Você pode ter uma house e não ter um home. Home é o lar, é a comunhão da família. Então, e o texto diz o seguinte, né? Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mas tem outra tradução que diz: and your house, O Lord, will be my home forever. E tua casa, Senhor, será o meu lar para sempre. Estão vendo? In your house, Lord, e sua casa, Senhor, will be my home forever. Será meu lar para sempre. Porque alguém pode ter casa e não ter um lar. Entendeu? Tem gente que tem uma casa, mas ali é uma briga eterna. Não é verdade? Então, não é lá. Não? Mas a casa tem que ser um lar. Por isso que o texto diz: e a tua casa, Senhor, será o meu lar para sempre. Eu gosto muito dessa tradução.
Então a gente tem que ter muita tradução. Tem algumas traduções que usam a caridade no lugar de amor, como 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor não se ensoberbece, o amor não se ressente do mal. E a outra diz, a caridade é bondosa, a caridade... Eu acho uma péssima tradução, quando traduz o amor por caridade, né? Então tem que ter muito cuidado com as traduções, viu? Tá bom? Sim, por isso estou dizendo que existe a palavra grega para caridade. Alguém não pode traduzir ágape por caridade. Né? É diferente. Eu não posso explicar muito isso não, porque senão vai embora a aula. Mas como você perguntou, eu não posso... Então, essa questão... Viu? Essa questão da língua portuguesa é uma questão muito complexa, porque essa tradução, até pastores usam a linguagem de hoje, né? Eu particularmente não uso no dia a dia. Vejam bem o texto que a Priscila... Muito obrigado. O texto que a Priscila leu é muito importante. Vejam bem, vamos pensar. Primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná da Galileia. Tá bom? O casamento, via de regra, tinha o espaço de 7 dias de festejo. 7 dias de festa. Naturalmente, nessa festa, havia coisas que não podiam faltar. Não podiam faltar. Uma das coisas que não podia faltar no casamento era o vinho. Não podia faltar vinho. Como é que traduziria hoje para aqui? Não podia faltar bolo, né? O bolo, quem sabe? Já pensou o casamento sem bolo? Não fica meio estranho? O bolo de casamento faz parte, pelo menos no Brasil, faz parte da cultura brasileira. O bolo de casamento. Se não tiver, a noiva dá um piripaque nela e talvez ela nem case se souber que não vai ter bolo no casamento, né? Então o bolo. Naquela época era o vinho. Não podia faltar o vinho. Não podia faltar. Então vejam bem, e o texto vai dizer, no texto, que Jesus foi para aquele casamento. Eu pergunto a vocês, Jesus é Deus. Estudamos na primeira lição passada sobre a deidade de Cristo, que Jesus é Deus. Você crê? Como é que você crê? Qual é a doutrina da Trindade? Você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Iguais em poder, glória e eternidade. É isso que nós cremos. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e eternidade. Não existe subordinacionismo trinitário. O Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo. São iguais em poder, glória e eternidade. Isso é a doutrina trinitária. Então Jesus não é somente nosso Salvador, Ele também é Deus. Ele é coautor da criação. Ele criou os céus e a terra. Sabia disso? Que Jesus criou os céus e a terra, juntamente com o Pai. Por isso que a gente vai ler. Por isso nós vamos ler no Evangelho de João, diz no princípio era o verbo, que a palavra, o verbo é arre, né? Que é logos, e logos significa verbo, discurso, tratado. No princípio era o discurso, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra que é Jesus, a palavra encarnada. E sem Ele, sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. Pensa você, Deus disse, haja luz. Essa palavra que saiu da boca de Deus era Jesus. Haja universo. E Jesus fez surgir o universo. Vocês entenderam? Por isso o texto diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, da palavra. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí você vai ler Hebreus 1, versículo 3. Ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, porque por Ele foram criadas todas as coisas. Diz o texto de Hebreus 1, 3. Diz que por meio dele, por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Então, quando a gente lê no Evangelho de João, o que é que João diz? Volte uma página, João capítulo 1. É só lembrando que nós esteve aqui a semana passada, rapidamente, en passant, como se diz em francês, de passagem. Então, o que é que diz o texto aqui? Aqui no versículo 10. Versículo 10. João, primeiro capítulo de João, versículo 10. Como é que diz? O verbo... Vamos ler? A palavra estava no mundo, sim. Por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Muito bem, a palavra boa tradução. Pelo menos esse texto está muito bom traduzido pela linguagem de hoje. Então, o verbo, como é que diz o texto? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas o mundo não o conheceu. Então Jesus não é só seu Salvador. Às vezes a gente liga uma linguagem que é a pequena pessoa de Cristo. O que é para ele? É meu Salvador. Não é só seu Salvador.
Jesus é o seu Salvador, é o Senhor do universo, é o Criador dos céus e da terra. Você pode entender isso? Pensar em Jesus só como Salvador é apequenar a pessoa de Cristo. Você pode imaginar, eu fico imaginando, isso é uma das coisas. Olha, quando o Neil Armstrong pisou na Lua, o Apolo 11, 1969, quando ele voltou para Cabo Canaveral, Apolo 11 voltou, perguntaram ao pastor Billy Graham, que era pastor batista, né? Aliás, eu participei de vários congressos mundiais promovidos pelo pastor Billy Graham. Então, perguntaram ao pastor Billy Graham, quando Apolo 11 voltou, como é que o senhor está fascinado com o que aconteceu? O senhor está admirado? O homem pisou na Lua. Olha o que o Espírito Santo faz com um homem de Deus como Billy Graham. Billy Graham disse, não, eu não estou fascinado. Para os Estados Unidos todo, aquela entrevista. O senhor não está fascinado? Não. Eu não estou fascinado porque o homem pisou na Lua. Eu estou fascinado porque o homem pisou, eu estou fascinado porque Deus pisou na terra. Olha que frase. Eu não estou fascinado porque Neil Armstrong pisou na Lua. Eu estou fascinado porque Deus, Jesus, pisou na terra. Que coisa maravilhosa isso. Você pode imaginar que aquele Jesus que andou a pé pelas estradas poeirentas da Galileia era o Criador do céu, do universo, das estrelas, do firmamento, todas as coisas. Gente, isso é tão surreal, isso está além da compreensão humana. Compreender que aquele Jesus que andou a pé com os discípulos pelas estradas poeirentas da Galileia era o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo. Tem uma expressão de Santo Agostinho, teólogo do século IV, que foi essa frase foi muitas vezes agora celebrizada e todo mundo usa. Eu tenho muito cuidado, sabe? Por isso que eu gosto de citar teólogos, sabe por quê? Porque tem gente que diz uma frase de efeito, a igreja não sabe de quem é aquela frase e pensa que é do pastor, de qualquer pessoa. Não, aquela frase às vezes é de um grande teólogo. Alguém lhe citou uma vez, por quê? Não há nenhum lugar no céu na terra em que Jesus não possa colocar o seu pé e dizer, isso me pertence. Isso é uma frase de Santo Agostinho. Não há lugar no céu na terra em que Cristo não coloca o seu pé e possa dizer, isto me pertence, isto é meu. Então não há lugar no universo em que Cristo não possa colocar o pé e dizer, isto é meu, isto me pertence, fui eu que criei. Então isso é maravilhoso. Então nas bodas de Caná, primeiro casamento, Jesus realizou o primeiro milagre num casamento. Mas o que o texto vai dizer? Quando Jesus foi lá, pergunta a vocês, ele como Deus não sabia o que ia acontecer? É claro que sabia. Jesus foi lá porque ele sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que ia faltar vinho. Jesus sabia que a sua mãe ia pedir socorro. Jesus sabia o que ia acontecer, que ele ia transformar água em vinho. Aqui não foi acidental, não. As coisas não acontecem de forma acidental no plano de Deus, não. Deus sabe o que vai acontecer na vida de Josiel, na minha vida, na segunda-feira. Não tem nada. Você sim, eu. Nós nos pegamos surpreendidos pelos aspectos da vida. Fulano adoeceu. Você diz, eu nem esperava que adoecesse. Fulano morreu, partiu para os campos elíseos celestiais. A gente usa um eufemismo, né? Aí não diz que morreu muito forte. A gente eufemiza, fulano partiu para os tabernáculos eternos. Partiu para a glória, porque se falecer é pesado. Então a gente usa muito eufemismo, né? Para atenuar a linguagem. Então, vejam bem. Fulano faleceu, você fica surpreendido. Mas para Deus não. Nada acontece que pegue a Deus de surpresa. Ou você pensa que quando Adão pecou, o Senhor ficou em crise e foi lá para o divã de Freud fazer psicanálise. Deus sabia que Adão ia pecar, minha gente. Ele é Deus. Deus sabia que Adão não ia obedecer a ele para sempre. Jesus não foi o plano B. A vinda de Jesus à terra para salvar a humanidade sempre foi o plano A. Você entendeu? Não foi uma medida provisória. Eu já vi pastor pregando que Adão pecou e Deus reuniu o Filho e o Espírito Santo para fazer um novo plano. Mas que ideia louca, que ideia teológica louca. Não foi um novo plano. Deus não reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo apavorado e vamos fazer. Eu não esperei que o menino desobedecesse. Ele desobedeceu, eu estou desapontado com ele. Deus sabia que Adão ia cair. Deus sabia que Adão ia pecar. Jesus sempre foi por isso Jesus disse, este é o sangue da eterna aliança. O sangue de Jesus é chamado o sangue da eterna aliança. Porque Jesus já estava preparado para vir à terra, para morrer pelos pecadores antes da queda. Isso é maravilhoso entender isso. Então, falta vinho. Qual é a atitude da mãe de Jesus? Vai avisar para ele. Eu pergunto a você, como é seu nome? Tânia.
Vânia, eu já vi você tantas vezes na igreja, mas a gente não conversa. Vânia, eu conheço poucas pessoas da igreja ainda. Você é uma pessoa maravilhosa, apenas eu não conheço, não conhecia. Vânia, vem aqui à frente rápido. Eu gosto de fazer isso. Você vai dizer aqui, você como mulher, por que você acha que Maria foi falar com Jesus? Por que você acha, na sua opinião? Por que, quando faltou vinho, por que ela foi falar com ele? Diga com suas palavras. Porque ela sabia que ele podia fazer alguma coisa. Ela sabia? Sabia. Ela tinha certeza disso? Ou seja, você lembra que o anjo falou para ela? Lembro O que o anjo falou para ela? que ela seria mãe de alguém muito especial. Muito bem. Então, com certeza ela sabia que Sabia. era o escolhido. Era o escolhido, ela sabia. Que ele teria solução. Sim. É bom ver isso. Tá bem? Então, ela sabia. Eu quero perguntar a vocês sabem também? Vocês sabem a quem recorrer quando falta vinho na sua vida? Esse vinho pode ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro, provisão, sustento. Alguma coisa você esteja esperando. A gente tem que ler a Bíblia e trazer para a contemporaneidade. Senhor, pode faltar vinho na vida de alguém. Não estou falando, não é vinho de Bordeaux, não é vinho Conceitouro, não é o vinho. Não vou dizer algumas marcas não, que alguém vai dizer, pastor é enólogo. Especializado em vinho. Mas não confundir com inólogo. Inólogo é pessoa especializada na história sacra da música sacra. Inólogo é quem é especializado em hinos. Hinos do cantor cristão, da harpa. É inólogo. Não é inólogo, é enólogo, tá bom? Mas eu conheço gente que é enólogo e nem bebe, sabia? Mas é especializado em beber vinho e provar o vinho. Né? Tem gente que é enólogo de tal forma que ele toca o vinho, esse vinho é o vinho do Bordeaux, safra 1962. Sabia de uma coisa assim? É uma loucura. E tem gente que ganha muito dinheiro sendo enólogo, né? Então, vejam bem. Então faltou o vinho. A mãe foi falar com Jesus, Maria, como disse Vânia, porque conhecia o filho. Eu quero perguntar a você também recorre a Jesus quando falta vinho na sua casa? Quando falta vinho na sua família? Quando alguém está doente, falta o vinho. Nós temos orado em casa. Eu oro por Dominário da Paz, minha sogra. A gente ora para a tia Emília, tia de Maria Helena. A gente está sempre orando pelos enfermos. Então falta vinho, falta saúde, está faltando vinho. Então você tem recorrido a Cristo? Agora, quando lemos o texto, Jesus falou para ela, parece, às vezes a tradução não é tão feliz. O texto diz que Jesus diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Parece que Jesus foi rude, parece que houve rudeza na linguagem de Jesus. Não houve, queridos. A expressão de Jesus chamando a mãe de mulher é porque ele fala como um criador. É importante você entender. Maria gestou Jesus. Mas eu vou dizer uma frase que é de um teólogo chamado Santo Atanásio, século IV. Eu amo essa frase de Santo Atanásio. Ele diz, Maria era o templo de Deus, mas não o Deus do templo. Querido, isso é uma frase gloriosa. Maria era o templo de Deus, ela carregou Jesus no seu ventre. Maria era o templo de Deus, mas não o Deus do templo. O Deus do templo é Cristo. Por isso Jesus falava com ela, mulher, não dizia mãe é Maíma, em hebraico. Maíma, não, minha mãe não é chegada. Falou mulher, não foi uma linguagem de desaprovação, de censura. Era uma linguagem que ele falava como Deus, porque ele precedia Maria. Ele era eterno. Antes de Jesus tomar a forma humana, ele já era eterno junto ao Pai. Então pense que ele falou como Deus. Não foi uma linguagem de censura, de desaprovação a Maria. E o que é que acontece quando Jesus diz isso? Ainda não é chegada a minha hora, sabe por quê? Porque Deus tem a hora para que as coisas aconteçam. Lembra disso? Ainda não é chegada a minha hora de fazer esse milagre na sua vida, porque Deus vai fazer no tempo certo. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Que o Senhor multiplique o vinho no tempo nosso, mas Deus vai multiplicar o vinho. Ele não vai? Vai. Mas Ele vai dizer, não é chegada a minha hora. Quando chegar vai acontecer. Você lembra de Sara? O Senhor prometeu a Sara que ela teria um filho. Queridos, quando nasceu o filho, Sara tinha 90 anos. Não havia engenharia genética no mundo que fecundasse a Sara. Só um milagre de Deus. Sabe que Deus faz muito isso? Deus realiza aquele milagre quando todas as possibilidades humanas feneceram. Deixaram de existir. Para que a glória seja somente dele.
O texto diz que quando o Senhor trouxe o povo para o Jordão, o Senhor foi abrir o Jordão, está no texto. Deus abriu o Jordão. O Senhor não abriu o Jordão para o povo passar? Mas em Josué capítulo 3 diz, eram dias da colheita. Eu gosto muito dessa frase. Quando o Senhor trouxe ao Jordão, eram dias da colheita e o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras. Eu lembrei da música Luiz Gonzaga, o rio Pajeú, que derrama no São Francisco. É um rio que não é perene. Tem época do verão que o rio Pajeú está seco no sertão pernambucano. Porque não é um rio perene. Mas o rio Jordão estava transbordante. Mas você diz, mas o povo esperou 40 anos para chegar no Jordão. E quando chega o Jordão transborda, será que o Senhor não podia dar uma ajudinha, não? Quando chegasse o Jordão estivesse seco? Deus trouxe o povo ao Jordão quando ele transbordava, sabe para quê? Para mostrar que só Ele poderia abri-lo. Muitas vezes Deus traz você quando o Jordão transborda. Não é quando o Jordão está seco, não. Porque se estiver com água no joelho, você vai dizer, não, nem precisa da salvação de Deus, eu mesmo passaria. Aí Deus deixa o Jordão transbordar para que só Ele possa abrir. Então, isso é maravilhoso. Então, quando Deus diz, ainda não é chegada a minha hora, Ele quer dizer, eu sei o momento certo para que eu possa agir. Na vida do Júnior, na vida o noivo da Rebeca. E às vezes eu quero chamar o seu genro de Juan, mas às vezes eu quero chamá-lo de Júnior. Eu não sei porquê, Júnior. Às vezes eu quero chamar, algumas vezes já chamei você de Júnior, não já, Juan? Eu disse, mas na Júnior é o sogro. Sabe que isso é empatia, né? Então, já que eu gosto do seu sogro, então, tá bom. Então, queridos, Deus sabe o momento da ação de Deus na sua vida. Isso se chama em grego pleroma. Não é só kairos. Deixa eu explicar a vocês. Há duas palavras para tempo, kairos e pleroma. E também tem uma outra palavra chamada cronos, que é o tempo dos homens. E tem o kairos, o tempo de Deus. Por exemplo, primeiro século foi o kairos de Deus para a vinda de Jesus. Mas o pleroma é quando Maria estava gestando no 9º mês, ali, na época de Herodes e Pilatos. Aquilo é o pleroma. Por isso o texto vai dizer, como é importante entender isso. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Vindo a plenitude do tempo. Essa plenitude do tempo, a palavra que Paulo usa é o pleroma do tempo. Deus vai fazer um milagre na vida do Jonas. Imaginemos. Esse milagre vai ser no ano 2024. Mas o pleroma vai ser no 2024, dia 6 de janeiro, sei lá o quê, ou 6 de junho. Então, quando Deus especifica o dia e a hora, esse é o pleroma de Deus. Entendeu? O kairos é um tempo mais abrangente. Mas o pleroma é aquele tempo específico em que o milagre aconteceu. Como alguém diz, olha, eu me lembro quando aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Alguém lembra até da época, em que ano foi que você teve uma experiência com Cristo? No ano tal. Mas o pleroma é, no ano tal, naquele dia, naquela igreja, com uma pregação daquele pastor. Então aquilo é o pleroma. Entenderam? Então Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. A minha hora, mas ele não já estava no casamento? Sim, aquele era o kairos. Ele já estava ali. Mas o pleroma é quando ele disser, encha as águas, encha essas talhas de água. Ele não ordenou ainda. Milagre vai acontecer na sua vida. Mas Jesus não mandou ainda que enchesse as talhas da sua vida. Você entendeu isso? Milagre vai acontecer? Vai. Mas Jesus não disse a palavra ainda para os serventes. Enchei as talhas de água. Então, com certeza absoluta, o milagre vai acontecer na minha vida e na sua vida. O que você espera, Deus vai dar. Mas saiba esperar. Jesus dizer, encha as talhas de água. Quando ele disser isso, é porque o milagre vai acontecer. Então, o que é que ela disse? O que é que ela fez? Vânia disse que ela disse porque conhecia Jesus. Quando ela foi dizer aos homens, ela foi dizer para eles, fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. Por que ela disse isso? Porque ela sabia que Jesus é Deus, sabia que o seu filho ia realizar o milagre. Por isso que ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. A Igreja Católica tem até incentivado as dioceses católicas para as pessoas colocarem adesivos nos carros. E tem alguns colocando adesivos. Não sei se você já viu adesivos em carros de pessoas católicas, pelo menos aquelas mais religiosas. Pede à mãe que o filho atende. Já viu essa frase? Outra frase que já vi em carros católicos. Tudo sem Jesus, nada sem Maria. São frases marianas. Marianas quer dizer
influenciando a pessoa a dedicar culto a Maria. É importante entender isso. Maria foi um instrumento de Deus, sim. Mas ela não é digna de adoração ou de veneração. Ela também era serva. Por isso, no Magnificat de Maria, na oração de Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Ela mesma precisava de um Salvador. Mas o Papa João XXIII, em 1950, declarou a Assunção de Maria. Você sabia que a Igreja Católica crê nisso? A Igreja Católica crê que Maria subiu aos céus, que ela não morreu. Descobriram isso em 1950. O Papa João XXIII declarou isso, a ascensão de Maria. É uma das doutrinas católicas. Mas para nós, só quem subiu aos céus foi Jesus. Então Jesus vai dizer no versículo 8: tirai agora, enchei, Jesus diz no versículo 7, enchei de água as talhas. Estas talhas cabiam cerca de... O texto que a Priscila leu disse que cabia 2 ou 3 metretas. Deixa eu explicar, Priscila. Metreta era uma medida líquida naqueles dias. Uma metreta correspondia a 25 litros de água. Era um cântaro menor com 25 litros. Se cabiam 2 ou 3 metretas, significa que cada cântaro cabia 75 litros de água. Como haviam 6 vezes 75, 450 litros. Então, ao todo, Jesus transformou 450 litros de água em vinho da melhor qualidade. Não é? Vocês entenderam isso? Estou olhando o tempo. Porque a lição é tão rica e tão profunda, e eu não gosto de ficar só na lição, né? Eu gosto de transcender, de ir além da lição, de transcender a lição. Então vejam bem, então Jesus vai e diz, encher de água. Então, interessante, que os milagres de Deus, presta atenção, há 2 tipos de milagres. Os teólogos vão dizer isso, a teologia. Há os milagres mediatos e não mediatos. O que significa milagre mediato? Jonas, milagre mediato é aquele em que Jesus usou meios. Ele não precisava. Mas imaginemos que o Senhor disse: coloca o cajado na água e o mar vai se abrir. E Moisés foi lá e tocou o cajado e o mar se abriu. Dona Elizabeth, a senhora acha que o mar se abriu por causa do cajado de Moisés? Não. O senhor podia mandar o mar se abrir independentemente do cajado. Vocês entenderam? O Senhor Jesus disse: tirai a pedra. Os homens foram tirar a pedra. E depois ele disse: Lázaro, sai para fora. Será que o senhor não pode dizer: Pedrinha, sai daí? Ela, claro que ele ia sair. Ele fez um milagre maior. Mas tem coisas que Deus permite a participação humana, mesmo sem que houvesse necessidade para isso. São os milagres chamados mediatos, que Deus usou meios sem necessidade deles. Mas houve milagres que não foram mediatos. Deus disse: haja os céus e a terra. Não havia matéria-prima antes. Não havia universo. Haja luz, haja os céus e a terra, haja as estrelas. Isso é milagre não mediato. Então, quando Deus usa os milagres mediatos, não significa que Deus precisasse daquele milagre. Precisasse daquele meio. Encher de água. Tinha homens fortes, viu, Jonas? Podia encher a água. Para que Jesus ia mandar água encher por si só? Mas o milagre, tirar a pedra, qualquer um podia tirar. Mas dizer para Lázaro, sai para fora, só Jesus podia fazer. Então guarda isso no coração. Então os milagres são mediatos e não mediatos. E os milagres todos, tudo que Deus faz, tem uma razão por quê. Lembra que eu falei para vocês? Nada Deus faz à vontade, fortuitamente. Quando Deus faz alguma coisa na sua vida, Ele faz com um propósito, uma razão específica. Qual é a razão específica? A manifestação da glória de Deus. Então a pregação do pastor, o louvor ali com a graça, tudo que acontecer, deve ter como razão maior a glória de Deus. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Havia um louvor do Vencedor por Cristo, antigamente, que dizia: e Deus criou o mundo sim, para o louvor da sua glória. Deus criou tudo para a sua glória. Não foi para a glória do pastor, para a glória da denominação, para a glória de quem quer que seja. E a pior coisa do mundo é quando alguém tenta roubar a glória de Deus. Deus pode puxar o tapete dele. Sabe por quê? Porque o Senhor diz na Bíblia, Isaías 42, versículo 8, eu tenho medo disso. Eu tenho medo tremendo de roubar a glória de Deus. Olha o que o texto diz em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, a minha glória a outro não darei. Quando o rei Herodes tentou roubar a glória de Deus, os homens, quando ouviram
Herodes, vestido em traje real, disseram, ele é voz de Deus e não de homem. E o texto diz que ele não deu glória a Deus, desceu um anjo do céu e o fulminou, e ele morreu com medo de bichos, por não haver dado glória a Deus. Eu pergunto a você, você entende isso? Como é que o texto termina? Esse milagre termina como? Vejamos o versículo 11. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Porque esse versículo é o versículo central desse capítulo. A manifestação da glória de Deus. João, capítulo 2, versículo 11. Com esse milagre, deu Jesus princípio o quê? A seus sinais. Já expliquei que a palavra sinais é a palavra que João usa para milagres. Deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora leia comigo João 1, versículo 14. João 1, versículo 14. Como é que diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Agora eu quero que você abra a Bíblia, quando se trata de glória, a glória de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, primeira missiva de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Pode ler comigo? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Como é que diz o texto? Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Fazer tudo para a glória de Deus é a razão da vida cristã. Você vive para a glória de Deus e deve tudo fazer para a glória de Deus. Agora, abra a Bíblia comigo em Apocalipse. A nossa igreja, a nossa classe é uma classe que lê a Bíblia. Nós somos biblistas. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, versos 11 e 12. Ô Graça, vem aqui ler para a gente esse texto. Você pode vir? Lê esse texto para a gente. Apocalipse capítulo 5, versos 11 e 12. Lê para mim. Quando você preferir, essa minha Bíblia é letra grande, é fácil de ler. Versículo 11 e 12. Olha aqui o que acontece. A glória dada a Jesus nos céus, pelos anjos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Coisa maravilhosa. Quantos eram, Graça? Milhões de milhões. E milhares de milhares. Milhões de milhões, milhares. Quantos anjos tem? Quantos são os seres celestiais? O texto diz que são milhões de milhões. E milhares de milhares. Os seres angelicais. E o que é que eles cantam? Digno é o Cordeiro de receber a glória. Coisa maravilhosa. Os anjos todos glorificam a Deus, você não glorifica? Se os anjos todos glorificam a Jesus, você não glorifica? Então a razão dos milagres de Jesus foi a manifestação da sua glória. Então a glória de Deus e a glória atribuída a Cristo é a razão de ser da igreja. A igreja existe, a igreja não é um fim em si mesma. Deixa eu falar isso para você, é muito importante. Ninguém é um fim em si mesmo. Nenhuma instituição pode ser um fim em si mesmo. Só Deus é um fim em si mesmo. Logo, só Deus merece, e Jesus e o Espírito Santo, só a Trindade merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração. Digno é o Cordeiro. Vamos orar? Vamos conversar com Deus. Pai Celeste, agradecemos de todo o coração pela aula de hoje. Nós aprendemos nesse milagre das bodas de Caná, Senhor, que o Senhor vai realizar o milagre. Mas o Senhor tem um seu pleroma, tem um tempo certo, aprazado por Deus para a realização daquele milagre. E que nós aprendamos como Maria, a dizer aos serventes, ao dizer ao mestre-sala: fazei tudo quanto ele vos mandar. E queremos obedecer quando Jesus disser: enche as talhas de água, porque o Senhor vai transformar em vinho, e vinho da melhor qualidade. Senhor nosso Deus, que nós aprendamos, Senhor, a viver para a tua glória, porque a glória de Deus é a razão maior da existência humana e de todas as coisas criadas. Essa é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Aceita a nossa oração com temor e tremor,
com quebrantamento em tua presença, no nome de Jesus, a quem seja dada a honra e a glória, agora e sempre eternamente. Amém. Amém. Domingo maravilhoso, abençoado para você, um domingo iluminado e inspirador para a sua vida.